O que te faz pensar que você pode negligenciar Jesus? Essa é uma negligência que vai te custar caro, muito caro, que vai te custar a própria vida. E eu sei que nesse nosso contexto ocidental, para muitas pessoas é difícil imaginar como possam estar negligenciando Jesus. Afinal de contas, Jesus está em todo lugar, o nome de Jesus está sempre sendo mencionado. O nome de Jesus está sempre presente nas músicas, nas poesias, nas camisetas, no cinema. Parece que tem sempre alguém falando sobre Jesus, a respeito de Jesus. O nome de Jesus está na boca da celebridade, que ao mesmo tempo é 100% Jesus, e do outro lado está mandando uma música de louvor para amante enquanto planejam as saudades daquilo que ainda não viveram. O nome de Jesus está na boca do povo, está na boca de fumo, está na boca do traficante que agradece a Deus pelas vendas do dia, está na boca do político safado que agradece pela propina que recebeu. Está na boca de gente que fala sobre Jesus, em nome de Jesus, por amor a Jesus, sem fazer a menor ideia de quem ele é. Por negligenciarem quem Jesus é, o que ele de fato veio fazer, o que ele de fato nos ensinou e o que ele de fato espera de nós. Muitas pessoas seguem suas vidas falando sobre ele, citando o seu nome, mas não se dão conta de que, na verdade, tem negligenciado completamente a Jesus, a sua mensagem, aquilo que ele veio nos trazer, o que ele de fato veio fazer em nosso favor. Por isso, nessa reflexão de hoje, eu quero trazer para você essa pergunta, e eu repito: o que te faz pensar que você pode negligenciar Jesus e não pagar um preço altíssimo por isso? Não negligencie Jesus, a sua mensagem, e entenda que não negligenciar Jesus é se dedicar a Ele. Buscar entender quem Ele é, buscar entender os seus ensinos, o que Ele veio fazer, o que Ele espera de nós, e se dedicar a isso com toda a sua força, de todo o seu entendimento. Falar sobre ele, usar uma camisa escrito Jesus, cantar uma música, frequentar um templo religioso, nada disso garante que você não o esteja negligenciando. O que de fato evidenciará que você não negligencia Jesus, não negligencia a salvação que ele veio trazer, é o quão comprometido você está com a mensagem do Evangelho, o quão comprometido você está com a sua fé em Jesus e nos seus ensinamentos. Hoje, nós começamos a leitura do livro de Hebreus. E antes de fazer essa primeira reflexão, eu quero deixar muito claro com você. O texto de Hebreus é um dos textos, é um texto dentre tantos bíblicos, muito profundo. E é impossível, numa reflexão, num momento rápido desse aqui, falar tudo que você tem para extrair, por exemplo, nessa leitura de hoje, de 4 capítulos. Então, eu vou pegar uma ideia e eu vou fazer uma passada geral sobre o texto, mas não deixe de ler. Faça essa leitura, leia com atenção, leia com tempo, leia de fato querendo extrair toda a riqueza desse texto, para que você possa fazer o melhor proveito dessa sua leitura bíblica. Não fica só nesse comentário aqui. Hoje nós começamos com capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro de Hebreus. E uma pergunta feita logo no início do capítulo 2 me chamou a atenção. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? O que é que nos faz pensar que podemos negligenciar isso, essa grande salvação? Não é possível, não podemos negligenciar, não sem que hajam severas e graves consequências para as nossas vidas. E o texto de Hebreus vai nos fazer refletir então sobre quem Jesus é, sobre a sua grandeza, sobre a sua importância, sobre a sua santidade, sobre a obra que ele veio fazer em nosso lugar, em nosso favor. Logo no início do primeiro capítulo, o texto faz questão de deixar claro quem Jesus é. E ele vai dizer o seguinte: olha, por muito tempo, Deus falou por várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E é muito legal a gente fazer essa leitura logo depois de ler os textos dos profetas. Né? Ele vai dizer: olha, por muito tempo Deus nos falou.
falou aos nossos antepassados através dos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Toda e qualquer outra representação inferior a isso é simplesmente falação, cultura humana rasteira, pequena. Achar que Jesus se resume a uma faixa que você possa colocar na cabeça, uma canção que você canta de vez em quando, é limitar demais. Aquele que é ninguém mais, ninguém menos do que o herdeiro de todas as coisas. Aquele por meio de quem tudo foi criado, se criou o universo. Aquele que irradia a glória de Deus e que expressa de forma exata quem Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Não negligenciar Jesus é, em primeiro lugar, não minimizar quem ele é. É mantermos o entendimento claro da santidade, da divindade de Jesus. Jesus não é um amiguinho qualquer, não foi um sábio qualquer, um mestre qualquer. Ele é Deus. Ele é Deus, o Criador, por meio de quem tudo foi criado. O herdeiro de todas as coisas, aquele que foi e é a representação exata de quem Deus é. E é por isso mesmo que ele não pode e não deve jamais ser negligenciado. Ele é muito maior do que os anjos, é o que ele vai argumentar na sequência desse capítulo 1. E é interessante que ele faça essa observação, porque nesse período interbíblico, o judaísmo passou a cultivar uma certa obsessão pelos anjos. É interessante que a gente vê essa menção no texto de Daniel. A gente acabou de ler o texto de Daniel e vimos como já nesse período do livro, do texto, da escrita de Daniel, né, nesse período do exílio, nós passamos a ter mais menções em relação aos anjos, mas no período interbíblico, o judaísmo desenvolve uma obsessão negativa em relação aos anjos, passam a se importar demais com os anjos, alguns passam dos limites em relação a essa supervalorização da figura angelical, e talvez seja por isso, talvez não, por isso que o texto de Hebreus vai dizer logo de cara, olha, Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, e ele é tão grande, ele é tão importante, ele é tão poderoso, que diante dele os anjos são pequenos, os anjos são servos de Jesus. Ele vai dizer no verso 14, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Jesus é muito maior do que os anjos. Jesus é maior, inclusive, do que Moisés. Ele vai dizer no capítulo 3, e falar isso para esse povo, para esses judeus, tem um grau de importância grande, porque Moisés, para eles, era o grande exemplo, o grande líder desse povo, que conduziu o povo pelo deserto, conduziu o povo até a terra. E ele vai dizer, o texto, né, aos Hebreus vai dizer, Jesus é maior do que Moisés. Moisés foi sim um servo fiel do Senhor, cumpriu o seu papel, mas Jesus é maior do que ele. Moisés foi fiel ao cumprir a missão dada por Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. Se nós não valorizamos a casa mais do que aquele que constrói a casa, não dá para valorizar Moisés mais do que aquele que fez Moisés, que é maior do que todos nós. Cristo, como filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Esse que é a representação exata de quem Deus é, maior do que os anjos, maior do que Moisés, a grande, maior liderança reconhecida pelo povo judeu. Esse que é tão importante, que é tão imponente, tão poderoso, ele se fez homem. E o que ele vai argumentar no capítulo 2 é que ele, pela graça de Deus, se fez homem. E Jesus experimentou a morte por todos. Ele escolheu levar muitos filhos à glória. Por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornou
era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. O Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus se fez homem, se fez carne para que ele pudesse morrer, para que morrendo ele pudesse nos libertar das amarras da morte, que afligiam e afligiram a humanidade por tanto tempo. Uma humanidade que passou tanto tempo escravizada pelo medo da morte, agora pode vislumbrar a vida, porque Jesus pagou o preço. Ele se fez semelhante aos seus irmãos, em carne, para que ele pudesse ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, entendendo as nossas dores, compreendendo as nossas fraquezas. Ele que se fez homem e foi tentado, mas sem nunca pecar, agora pode ser esse sumo sacerdote e intercessor que intercede em nosso favor, por entender as nossas fraquezas, mas também por entender o que nós precisamos para lidar com elas. Por isso é que negligenciar Jesus é algo tão destrutivo. Porque só nele temos vida, foi ele quem pagou o preço pela vida e ele é o único capaz de nos conduzir nessa jornada de salvação. Não se perca nos adereços, não se perca com os anjos, não se perca com os líderes humanos. Tudo isso é mínimo, é ínfimo diante do único personagem de fato importante nessa história, que é o Senhor Jesus. Nele nós poderemos ter, de fato, o descanso tão aguardado, tão desejado, o nosso descanso no Senhor. No capítulo 4, o autor vai tratar sobre como esse povo desejou, na verdade no final do capítulo 3 para o capítulo 4, ele começa a tratar essa questão do descanso em Deus. E como esse povo que foi liderado por Moisés teve a oportunidade de encontrar descanso no Senhor, mas ignorou a mensagem, ignorou a palavra do Senhor. Ele vai dizer, olha, no verso, a partir do verso 12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advertem uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Por que nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início? E ele pergunta, e quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade? Esse povo, que teve um ótimo começo, que foi tirado por Moisés do Egito, foram tirados ali pela mão do Senhor através de Moisés, foram os mesmos que se afastaram por causa da sua incredulidade. Não puderam entrar, não entraram no descanso do Senhor, não desfrutaram do descanso do Senhor, porque apesar de todas as demonstrações de Deus, eles foram incrédulos, foram infiéis ao Senhor. Por isso ele diz, cuidado então, para que nenhum de nós tenha um coração perverso e um coração incrédulo como esses. Cuidado para que nenhum de nós negligencie a Jesus. Entenda, e aí no capítulo 4 ele segue amarrando essa ideia, entenda que você não é perfeito, nós não somos perfeitos. E não devemos achar que essa jornada pela credulidade e nessa busca por não negligenciar Jesus, o único fator ou o fator decisivo seja você, a sua capacidade de ser incrível e de ser fiel. Não, nós somos falhos, somos limitados. Temos as nossas limitações e o Senhor as conhece bem. E, inclusive, ele diz, cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Pois nós, os que cremos, entramos no seu descanso. Esse descanso, como ele diz, está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da desobediência. E por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje.
Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o seu coração. E ele segue dizendo que sim, há descanso definitivo à espera do povo de Deus, nos esforcemos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, nós cairemos. Então, precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso e aceitar esse descanso oferecido pelo Senhor, entendendo que é trilhado numa jornada de fé, de confiança, de obediência ao Senhor. E o texto no capítulo 4 culmina no verso 12, quando ele diz: então, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre junta e medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos. E é a Ele que prestamos conta. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Pela sua capacidade, pela minha capacidade, nós não somos hábeis o bastante, não somos capazes de trabalhar ou de promover a nossa própria salvação. Isso é algo que o texto bíblico nos deixa muito claro. Mas deve ser baseado na nossa fé em Jesus, que devemos caminhar e devemos trilhar a jornada das nossas vidas. A palavra de Deus, essa palavra que é viva e poderosa, ela pode penetrar e ela penetra nos nossos corações e é capaz de revelar os nossos pensamentos mais profundos, mais ocultos, trazendo à luz todos os nossos pensamentos, os nossos desejos mais íntimos, aquilo que talvez você mais lute por esconder. Essa palavra é capaz de trazer à luz, de trazer à vida e de nos mostrar, de expor diante dos olhos aquilo pelo qual devemos prestar contas, aquilo pelo qual deveríamos nos arrepender, aquilo que devemos levar ao Senhor em humildade e clamar pela sua ajuda, entendendo que temos diante do Senhor um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas e que está pronto a nos receber e podemos, portanto, nos aproximar desse trono com toda a confiança na graça dele, de que receberemos misericórdia e de que vamos encontrar graça para nos ajudar naquilo que nós precisarmos. Certamente, carecemos da ajuda do nosso Senhor. Por nós mesmos, por nossas próprias habilidades e forças, não somos capazes de viver uma vida de fidelidade plena ao Senhor. Mas nós podemos contar com a graça desse Jesus, aquele que é herdeiro de tudo, que por meio de quem tudo foi criado, aquele que é a expressão perfeita, exata de quem Deus é. Ele se fez homem, pagou o preço dos nossos pecados para nos dar a salvação, para fazer com que o descanso em Deus fosse uma possibilidade para nós. E ele está ao lado do Pai, como um intercessor, um sumo sacerdote que intercede em nosso favor, conhecendo as nossas fraquezas e disposto a nos ajudar naquilo que for preciso. Pare de negligenciar Jesus. Pare de negligenciar o que ele espera de você, a profundidade da mensagem do Evangelho. Se arrependa dos seus pecados, das suas falhas. Peça perdão ao Senhor e clame a Ele, para que, em sua graça, Jesus te ajude naquilo que você precisa para trilhar a jornada que não é capaz de trilhar sozinho, como nenhum de nós é. Que a graça de Jesus nos alcance e possamos, enfim, desfrutar o descanso que há e haverá só em Jesus. Deus abençoe você, sua família, compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela e volta amanhã que a gente segue lendo o livro de Hebreus e refletindo sobre ele. Até!